Olá, meus amigos da Rede Gênesis Televisão e também das nossas plataformas de redes sociais. Quero te agradecer porque você está nos acompanhando aqui. Mas hoje eu estou com uma pessoa que, olha só, a história dele é fenomenal. É uma pessoa que é de Brasília, certo? É contador, não é contador de história não, viu? Ele fala bem, tem muita história para contar, certo? Uma história verdadeira. Mas é contador, tem especialização em administração de finanças públicas, mas a história da carreira dele foi toda voltada na parte de infraestrutura de transportes no Brasil e aqui no Distrito Federal, quando ele recebeu uma missão do nosso governador Ibanez. Está aqui comigo o meu amigo Walter Casimiro. Tudo bom? Tudo jóia, é um prazer estar aqui contigo, E aí? Delmassa. Fazendo esse bate-papo aqui para a gente contar um pouquinho isso aí. Né, da nossa vida aqui em Brasília. E fico muito satisfeito pelo convite. Isso aí. Ô, Walter, quer dizer que você nasceu... A gente estava conversando aqui antes, viu, gente, batendo um papo. Quer dizer que você nasceu em Sobradinho? Nasci em Sobradinho. Nasceu, criado, cresceu. Meus pais são paraibanos e chegaram aqui no início, né, de Brasília, foram ali para Fercal. Para Fercal. Meu pai ajudou a construir a fábrica de cimento Tocantins. Nossa, sério? Então, primeiro foram morar ali do lado da fábrica, né, num vilarejo que tinha ali já na construção da fábrica, e ele continuou trabalhando lá. Então, conseguiu comprar uma casa em Sobradinho, onde meus irmãos já tinham nascido. Sobradinho 1, porque não tinha Sobradinho 2 antes. Tá? Então, isso em 73 eu nasci, tá? Lá em Sobradinho, e passei minha infância toda lá em Sobradinho. Você estudou lá? Estudei lá. Estudou em qual escola lá? No Centro 2, Centro Educacional número 2, ali do lado da rodoviária. Do lado da rodoviária, sim. E uma coisa engraçada, Delmas, que isso eu contei no dia que a gente foi inaugurar o terminal de ônibus de Sobradinho. Eu comecei minha vida profissional no terminal de ônibus de Sobradinho. Eu vendia jornal na cidade. Sério? Correio Brasiliense, tá? E eu saía, né, finais de semana. Você era um daqueles meninos que ficava gritando? Assim, olha eu, Correio, exatamente. E com o tempo, eu vi que tinha oportunidade de fazer isso todo dia. Então, eu todo dia lá pegava um pouquinho de jornal, ia vender, e acabei fazendo, né, um bom network, um bom trabalho, ali, né? Um bom trabalho com a dona da banca, e ela me colocava para ficar cuidando da banca dela. Aí eu no médico e tudo, eu acabei indo trabalhar na banca de jornal. Então a rodoviária foi o meu primeiro emprego. Olha só. Tá? E me trouxe uma satisfação muito grande, porque eu estava como secretário de mobilidade quando inaugurou o terminal. Então eu contei essa história, que foi o meu primeiro local de trabalho, a rodoviária. E, por ironia do destino, eu estava ali inaugurando um terminal substituindo aquele antigo, moderno, né, com infraestrutura maravilhosa ali para a população de Sobradinho. Então, isso me trouxe bastante emoção de estar hoje, né, no governo, podendo entregar, né, o local onde eu iniciei minha vida profissional. Então, você estudou em escola pública e aí fez vestibular, passou... Estudei no Centro 2, meu primeiro grau, o segundo grau foi para o Elefante Branco. Para o Elefante Branco, exatamente. Ali na Asa Sul. Então, fui técnico em eletrônica. Sério? Tá? Estudei do lado do CIEF, para quem não conhece, tem um ginásio do CIEF ali, né? Exatamente. Aí fiz o curso de técnico em eletrônica, prestei vestibular na UDF. Na UDF e fez contabilidade fui lá. ser contador, exatamente. Nesse meio tempo, eu prestei morando em Sobradinho. Morando em Sobradinho. Prestei concurso para vários órgãos e passei no INSS. Então, fui trabalhar para o INSS, né, entrei no INSS em 94. 94. E desde então fui Tem gente que está acompanhando a gente, nem era nascido, viu, gente? Não tem problema não, mas esse aqui tem história de vida, é isso mesmo. E aí comecei minha vida profissional no serviço público pelo INSS. No INSS você começou a trabalhar onde? Qual foi sua... Na área financeira. Nossa. Tá, então... passou para contador, né? E engraçado, eu já estava no curso, mas passei e caí na área financeira, fiquei trabalhando na área financeira. Então, você não fez o concurso depois que se formou, não? Você fez pelo ensino médio? Exatamente. Eu era servidor técnico no INSS. Técnico, que chama lá de... Técnico administrativo. E aí, fazendo curso de contabilidade, quando terminei, o próprio INSS investiu, né, me dando uma pós. Eu fiz um MBA em administração financeira pela FGV
E aí isso até me qualificou para que eu assumisse vários projetos lá dentro do INSS. Então, tinha um processo lá de securitização de créditos previdenciários, eu precisava de alguém para gerenciar isso e eu me prontifiquei, acabei tendo um bom relacionamento com o secretário executivo do Ministério da Previdência, que depois me convidou para ir fazer a gestão de projetos financiados com o Banco Interamericano e o Banco Mundial. Isso no Ministério da Previdência já? Exatamente. Eu estava no INSS, o Ministério me chamou para gerenciar a parte financeira desses empréstimos. Então, com isso, a gente tomou a frente de vários projetos importantes na área de Previdência. E aí, os projetos de inversão do ônus da prova, onde o Ministério parou de exigir aquele monte de carnezinho que todo mundo pagava. Conta essa história. Você estava falando um pouco sobre isso, como é que funcionava antes, até para quem está nos assistindo, tem gente que não sabia como é que funcionava antes, porque hoje está tudo automatizado praticamente e tal, mas quando você assumiu, ver essa questão, como é que funcionava isso? Como é que era a vida da pessoa que queria se aposentar? Exatamente. Você passava a vida inteira guardando aqueles carnezinhos numa caixa de sapato, né? Pagava a Previdência do INSS, laranja, né? Exatamente. Laranja, assim. INAMPS, INSS, né? Depois INSS. E aí o seguinte, você tinha que levar esses carnês, o funcionário da Previdência ficava analisando se você tinha pago todos aqueles carnês para poder ver se sua vida, né, laboral teve a contribuição. Exatamente. E tínhamos um secretário executivo que era muito inteligente, o cara diferenciado, José Chequim. E ele falou assim, a gente precisa montar um projeto para a gente inverter esse ônus da prova, não tem que ser para a pessoa. A gente tem um Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Vamos fazer uma avaliação do CNIS. Se esse cadastro estiver ok, a gente inverte o ônus da prova, manda um projeto de lei, e foi isso que fez. Contratamos uma empresa, ela fez a avaliação de qualidade desses dados, identificou que era 94% de confiabilidade. Então, vamos inverter o ônus da prova. Mandamos um projeto de lei para o Congresso, aprovou. Então, o que aconteceu? O INSS passou a fazer a aposentadoria com base no CNIS. Se você, como segurado, discordasse das suas contribuições, você podia levar seus documentos e falar assim, não, eu contribuí esse ano que não está no cadastro. E poderia ser corrigido. Mas, com isso, passou de 60 dias de análise para um processo para 30 minutos. Nossa. Então, você vê que esse projeto foi um projeto muito bom para o país, que fez uma evolução muito grande. Além disso, nós fizemos outros projetos, né, dentro dessa mesma lógica, que foi uma melhoria nos processos de concessão, de análise, foi feito uma modernização do sistema com compra de novos equipamentos para suportar essa base de dados, para ficar mais ágil, um plano de comunicação para mostrar os benefícios da Previdência para a sociedade, identificar onde é que você podia atuar para trazer mais beneficiários. Incentivar também que a incentivar, exatamente, porque contribuir para a Previdência. As pessoas deixam de contribuir e ficam desassistidas, né? Acontece um acidente, a idade chega, né? Exatamente. Então, precisa ter esse apoio do Estado. E foi dentro dessa lógica. Com o tempo, surgiu a oportunidade de eu trabalhar nesses organismos internacionais, eu acabei pedindo a exoneração do cargo efetivo e fui trabalhar de consultor. E, num determinado período, o governo falou que não queria mais trabalho de consultor, fez concursos temporários. Esses consultores, o PNUD, contratavam exatamente. Alguns programas das Nações Unidas. Foi nesse mesmo programa, do PNUD, que eu fui trabalhar. E aí prestava serviço de consultoria para o governo. E o governo falou assim, não, vamos contratar como temporário esse pessoal, uma mão de obra que aprendeu a mexer com organismos internacionais, com empréstimos do Banco Interamericano, contrata para cá, mas de forma temporária, porque esses empréstimos são temporários. E eu acabei indo para esses concursos temporários, fiquei 2 anos e meio ainda na Previdência. Foi quando eu decidi voltar para o serviço público, fazendo um novo concurso. E aí entrei como servidor do DENIT. E aí fui trabalhar com a parte de infraestrutura aquaviária, onde o foco era muito mais na região norte, construção de terminais hidroviários. A gente deu um apelidozinho para esses terminais que chama de IP4, é a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. É mesmo, né? IP4, porque são 4 P's. São 4 P's, né? E comecei a trabalhar com isso e, assim, eu digo que eu tenho um pouco de sorte também profissional, porque eram obras que tinham muito interesse do ministro dos Transportes, na época que era da região amazônica, né? O Alfredo Nascimento, que era de Manaus. E aí acabei tendo um relacionamento mais próximo
né, dentro do gabinete, e aí você acaba tendo esse relacionamento com toda a esplanada, com o Ministério do Planejamento, né, e veio as obras do PAC, a gente tendo que justificar todos os investimentos na região, a parte de transporte hidroviário, né, Brasil, você tem uma malha hidroviária gigantesca e muito pouco explorada. É verdade. Por quê? Porque hoje a gente navega onde não precisa de intervenção. Então você tem no rio Tietê, Paraná, uma grande navegação que eu acho que pouca gente sabe disso. O Tietê é o rio mais viável comercialmente do país. Olha só. Depois você tem o Tapajós, você tem o Rio Madeira, onde você tem uma navegação plena também, mas você tem um potencial muito gigante ainda para explorar a questão do transporte hidroviário. Falta um pouco mais de investimento. Só que são investimentos de um volume grande de recursos, alto, e que não são obras simples, são derrocamentos, você tem que tirar pedras para poder possibilitar a navegação de embarcações maiores, dragagens, né, todo ano. Então, acaba que você não tem tanto incentivo para esse tipo de navegação comercial. E fui trabalhar. E consegui ir galgando todos os cargos dentro do DENIT até virar diretor de infraestrutura aquaviária. Você passou no concurso, você estava me falando, foi coordenador-geral, depois diretor de divisão, né? Coordenador-geral, eu fui coordenador-geral, diretor de infraestrutura aquaviária, e aí foi quando fui convidado para ser diretor-geral, aí sim, aí eu comecei a atuar em todas as áreas do DENIT, na área rodoviária, ferroviária e aquaviária. Então, isso... Você atuou na área ferroviária, aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por logística, na parte logística, né? Eu até, quando estive na Câmara, fiz um projeto que cria aqui em Brasília um complexo chamado Complexo Logístico de Importação e Exportação. Porque eu, particularmente, acredito que um dos nossos... a nossa vocação econômica, por estar no centro do país, né, é a área logística. Eu, particularmente, acredito nisso. E, enfim... E a gente vê, claro, muito investimento na questão de estradas, né? E pouco investimento na questão ferroviária. Por que isso? Isso é uma decisão de gestão? Ou o custo é alto? Eu vou lhe dizer o seguinte, foi uma estratégia que foi tomada lá atrás de construir várias rodovias. Né? Então, você teve um boom, né, de construção de rodovias. Na época do presidente Juscelino Kubitschek, inclusive. Exatamente. Né? Tá? E aí se investiu muito em rodovias, nada em ferrovia, ou quase nada em ferrovia, e nada em hidrovia. E aí acabou virando um continente, todo ele com transporte no modal rodoviário, que é o modal mais caro, que tem maior impacto ambiental. E para manter também, não sei se eu estou errado, bem mais caro. É bem mais caro. Bem mais caro. Agora, você vê que ao longo dos períodos, né, os gestores não quiseram investir em ferrovia. Sim. E por quê? A ferrovia, como a hidrovia, ele é um modal que ele só se viabiliza se for de longa distância, tá? E ele depende do modal rodoviário. Todo ele é dependente. Por quê? Porque você tem que sair da fazenda de caminhão e tem que chegar num polo para você fazer o que a gente chama de tombo. Você tira de um modal e passa para o outro. Então, são vários caminhões para poder encher um trem. E esse trem precisa chegar no porto. E aí você precisa ter essa malha ferroviária chegando lá. Se você precisar fazer outro tombo para poder chegar no porto, já começa a ter alguns problemas de inviabilidade, porque cada parada que dá, cada tombo desse custa muito caro, e acaba levando tempo e tudo. Mas assim, ainda é viável, mas a mesma coisa é a hidrovia. A hidrovia depende de você ter algum outro modal chegando na hidrovia, colocando na barcaça, da barcaça chegando no porto, e do porto colocando um navio de longo curso. Então, acaba sendo investimentos de longo prazo, e os gestores falam o seguinte, eu não vou estar mais aqui na hora que terminar esse negócio, então eu vou botar meu dinheiro na rodovia. Aonde eu vou ver a obra. Que eu vou ver concluir. E aí é um erro estratégico de país que poderia estar colocando toda essa parte de infraestrutura pronta para o futuro. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para Santos e, cara, eu fiquei num hotel próximo ao Porto de Santos e parei para ver toda a operação do Porto de Santos, que não para, né?
É de 24 horas por dia o negócio. É trem chegando de madrugada, é caminhão chegando. E eu fiz essa pergunta, falei, gente, o Brasil, assim, maior produtor de commodities do mundo, né? Claro, a grande parte da safra brasileira saindo tanto pelo porto, acho que é de Santos e de Paranaguá, não é isso? Isso, são os dois maiores. Os dois maiores que saem. Eu acho que o porto Pecém começa... Pecém também tem um bom volume, mas está começando, assim, basicamente nesses dois. Santos e Paranaguá. E eu parei para conversar com algumas pessoas que trabalham ali, eles falaram, olha, a grande parte da carga que chega por caminhão, né? Chega pela via rodoviária. E eu falei, gente, por que não se investir muito nessa questão da infraestrutura, né? Principalmente na parte ferroviária? Digo aqui em Brasília, por exemplo, quando a gente criou essa lei, que cria esse complexo, que, claro, precisa tirar do papel, tem algumas coisas, criar zonas de processamento de exportação, enfim. Por quê? Nós somos o centro do país, aqui você tem uma ferrovia, né, que passa próximo ao centro da cidade. A FCA, Ferrovia Centro-Atlântica. A Centro-Atlântica, você tem o aeroporto de Brasília, que é, salvo engano, o segundo maior aeroporto do país, né? Terceiro? De pouso e decolagem? Perde para os dois de São Paulo. Perde para os dois de São Paulo, de pouso e decolagem, Guarulhos, né? E Congonhas, Pô, perfeito. Nós somos o terceiro de pouso e decolagem, mas de transporte de carga, eu acho que nós somos o quinto ou sexto. A gente perde, inclusive, para o aeroporto de Campinas, né? Que é interessante, porque como é que você conhece dessa área melhor do que eu, mas hoje a lógica da aviação mudou, né? Porque antes você tinha os cargueiros que levavam... Hoje não, hoje as cargas são transportadas na parte de baixo do avião, né? E aí você falou uma coisa interessante, que foi um erro estratégico do passado, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso. Você acha que agora, na situação que o Brasil está se encaminhando, seria importante ter gestores que tivessem essa visão para investir em outros modais de transporte no Brasil? Isso é essencial, porque hoje, quem tira essa diferença do custo é o produtor, é o pessoal do campo, é quem planta. Porque o cara é tão eficiente que mesmo com custo logístico muito maior, ele ainda consegue vender o nosso produto com esse custo logístico. Se a gente tivesse tudo de trem ou trem e hidrovias, rapaz, não tinha para ninguém, era o Brasil. E a gente precisa estar avançando nessa pauta. Isso toda vez é discutido, a gente faz esse tipo de discussão com o pessoal do agronegócio, a gente tem algumas ferrovias em andamento, mas infinitamente muito pouco devagar, ainda. A gente vê que é muito devagar. Exato. Né? Teria que ter um programa definido nacionalmente, dizendo o seguinte, vai ser obrigatório investir nessa infraestrutura, seja ferroviária, seja hidroviária. Pra você ter ideia, a gente fez a eclusa de Tucuruí no PAC 1, isso 2000, começamos 2007, por aí, 2008. Foi feita a eclusa, só que não foi feito o restante dos investimentos. Eu cheguei a licitar o derrocamento do Pedral no Rio Tocantins para que a gente pudesse ter quase um Mississippi no Brasil, saindo de Peixes, você consegue ir até Vila do Conde. Mas esse investimento de Tucuruí, tinha que fazer um derrocamento lá, que a gente ia sair de Marabá para cima, para Vila do Conde. E a gente está patinando nisso até hoje. As ferrovias, quantos anos tem a Norte-Sul, né? A Leste-Oeste, a FIOL? Então, são investimentos que acaba não recebendo o nível de orçamento necessário para dar continuidade. Na realidade é o seguinte, dinheiro tem, né? O que falta é vontade política, vamos dizer assim, para se investir nisso. Exatamente. E colocar o seguinte, precisa ser uma pauta do país. Para você ter uma ideia, você falou do Porto de Santos, quase toda a carga que chega no Porto de Santos vem do Mato Grosso, de Rondonópolis. Lá tem um centro logístico onde carrega toda a parte de cereais, ali, de soja, milho, né, e vai até o Porto de Santos. Por que não leva mais coisa? Porque já não tem mais capacidade. Não dá. Não tem mais capacidade na ferrovia. Foi feito um processo, ainda quando eu estava com o ministro, de ampliação de capacidade, com a renovação do contrato, vai dobrar a capacidade. Mas dobrando a capacidade já está totalmente... a demanda já está esgotada.
já tem carga para todo esse dobro de capacidade. O dobro e mais coisa. E que não tem mais como colocar outra carga. Então, assim, você vê a necessidade que tem o país desse tipo de transporte, mas que, infelizmente, a gente não investiu e não investe o que é necessário. Então, vou mandar um recado para os candidatos aí a presidente da República, viu? Para colocar aí nos seus planos de governo, mas não é só para colocar dizendo que vai fazer, não. Mas para a criação de um programa justamente de investimento em outros modais de transporte. Ferrovia tá bom, vamos manter o que tem, tá ótimo, 100%. As ferrovias não, perdão, as rodovias. Né? As rodovias tá ótimo, vamos manter o que tem, perfeito, privatiza o que tem que privatizar, certo? E mantém o que tem, mas vamos investir em ferrovia e hidrovia, não é isso? Ferrovia e hidrovia. E eu até digo o seguinte, a gente precisa concluir as rodovias que nós já começamos. Pra você ter ideia, a Transamazônica, que é a famosa 230, rapaz, deve ter aí uns 30 anos que o pessoal tenta pavimentar e não conseguiu ainda terminar de pavimentar. A Belém-Brasília está... A Belém-Brasília está toda pavimentada, mas a 230, que é a Transamazônica, até hoje tem pedaço dela sem pavimentar. Meu Deus. Que é um negócio que você fala assim, rapaz, a gente precisa concluir a pavimentação dessas rodovias, ampliar a capacidade de onde você precisa ter. A Transamazônica? Eu não lembro aqui não, mas deve ser uns 2.000 quilômetros. Nossa. Tá? Que ela vai da Paraíba, de Cabedelo, e vai até o Amazonas. Passa pelo Pará inteiro. Vai para Manaus ou não? Não vai para Manaus, não. Vai para uma cidadezinha no sul do Amazonas. Meu Deus, 2.000 quilômetros de rodovia. E aí tem parte dela que ainda não tem. Não é pavimentada. A gente precisa concluir isso. Está aberto, as pessoas passam, mas não é pavimentado. Meu Deus do céu. Vamos terminar esses negócios, né, gente? Importante. Mas voltando, então, agora para a sua história. Beleza, então você passou lá no DENIT, fez esses investimentos, foi diretor-geral. Deixa eu te fazer, qual foi o seu maior desafio como diretor-geral do DENIT? Dar continuidade nas obras que estavam inacabadas. E eram muitas obras? Muitas. Por quê? Tinham muitas obras que os técnicos não conseguiam desenrolar como fazer rodar essa obra. Teve uma obra emblemática lá, o Viaduto do Roque, que era na travessia urbana de Porto Velho. E a empresa começou a obra e, num determinado momento, parou e a estrutura estava lá, 6 anos de discussão dentro do DENIT. Do viaduto. Tinha um pedaço do viaduto e não faziam. Por quê? Porque ninguém conseguia garantir que a estrutura do viaduto estava pronta. Lá em Porto Velho. Quem ia responsabilizar e não sei o quê, e não andava, e os técnicos, ninguém queria. Falei, cara, não é possível. Não tem lógico um negócio de 6 anos discutindo uma travessia urbana, que era um trecho que dava 2 quilômetros no máximo, dentro de Porto Velho. E aí eu chamei as equipes e falei o seguinte, olha, a primeira missão vai ser a gente dar um ponto final nessa discussão da travessia de Porto Velho, que a gente precisa concluir essa obra. Tem empresa nova contratada e a gente não consegue avançar. Todo mundo, enquanto não tiver solução disso aqui, a gente não toca mais nada. Foi uma promessa que eu fiz para toda a bancada de Porto Velho na época. Com 30 dias eu consegui tirar isso da inércia e a gente voltou a tocar essa obra. Você foi chamado na Câmara dos Deputados para falar sobre isso? Não, as bancadas iam lá no DENIT lá e eu falei, é um compromisso meu. A gente não pode deixar essa coisa parada. E assim foi. Eu consegui destravar a travessia de Porto Velho. Hoje está lá, lindo, lindo. Viaduto do Roque foi... Viaduto do Roque? Uma das primeiras obras. Viaduto do Roque, porque eu acho que era uma praça que tinha lá do Roque lá e tudo. Mas Roque... Não, eu não sei. Acho que era o nome de alguém. Nome de alguém. Exatamente. Igual a igreja do Padre Roque aqui. Pronto, aqui no Bandeirante. Tá? Eu me lembro que era o Viaduto do Roque, a gente conseguiu destravar e conseguiu destravar toda a travessia urbana de Porto Velho. E assim foi com a 101. Retomamos as obras na 101 de duplicação, ampliação de capacidade da 364, que segue para Rondônia, saindo de Mato Grosso. Destravamos a 163, que é uma via importantíssima para o escoamento da safra do Mato Grosso para a região norte. Destravamos alguns contratos na E381, que é uma rodovia muito importante em Minas, né, que sai de Belo Horizonte ali, e é muito movimentada, e assim foi. Então a gente conseguiu fazer com que a casa retomasse todas as obras e tocasse as obras. Isso te dá um alívio, porque assim, você vê a casa parada com determinadas coisas, não, a gente precisa dar prosseguimento, priorizamos as obras e assim foi. E conseguimos tocar
E depois do DENIT, que você tirou todas as obras, estavam paradas, botou para rodar. E aí? O que aconteceu? E aí é o seguinte... Você pegou aquele calhamaço de obra e falou, gente, vamos rodar isso aqui agora e pronto. Na verdade, chegando no final, né, do mandato do governo Temer, nosso presidente Temer, os políticos se desincompatibilizam para poder ir para suas candidaturas. E aí eu recebi o convite do presidente Michel Temer para poder assumir o Ministério dos Transportes. Então, em abril de 2018. Abril de 2018. 2018, isso, 2018. Então, fiquei 9 meses como ministro dos Transportes. Foi quando Deus me deu a oportunidade de conhecer o nosso governador eleito, Ibanez Rocha. Foi lá despachar comigo na transição ainda, ele eleito. Foi lá para um despacho. E eu... vendo aquilo ali, Brasília, eu sempre tive muita vontade de ajudar Brasília. Pois é, isso que eu ia te perguntar, você era, vamos dizer assim, menino de Sobradinho. Pois é, menino né? de Sobradinho, trabalhei para o governo federal a vida inteira. Trabalhou investindo tudo aquilo que você conheceu para destravar a obra em Rondônia, no Amazonas, no Sul e tal. E Brasília, como é que você Brasília não conseguia, porque é o seguinte, a gente não recebia visita dos parlamentares de Brasília para poder pedir obra, para poder fazer intervenção aqui. Então... foi quando eu recebi a visita do nosso governador Ibanez e ele falou assim, pô, Walter, eu queria que você ajudasse Brasília. Eu falei, governador, eu estou até emocionado, primeira vez que eu recebo alguém de Brasília e você veio aqui no momento certo, como ministro, para que a gente possa colocar algumas ações em andamento. E aí comecei. Federalização da 001, aquele trecho da Marinha. Investimento na ampliação de capacidade das rodovias que chegavam em Brasília. Fazer o estudo de viabilidade do arco rodoviário. Para quem não sabe esse trecho da Marinha, viu, gente? É o trecho que pega ali do Gama, na saída do Gama, né? Que vai sentido o PADEF. Isso, até o PADEF. Isso. Tá? Que é a 251, a BR-251 era a 001. A 251 começava lá no PADEF. Aí eu falei, eu estico ela até chegar ali no entroncamento da 060. Tá? Então, da 040, desculpa. Da 040. Tá? Então, consegui destravar algumas pautas e passando 2 semanas, eu tive a grata satisfação de receber o convite do governador. Estava saindo do governo federal e falou assim, você não quer vir trabalhar aqui no GDF com a gente? Você está saindo de ministro. Eu preciso de um secretário de transporte. Você, ministro dos transportes, não tem ninguém melhor para poder vir para cá. E isso me deixou bem satisfeito, porque era a oportunidade que eu tinha para poder dar uma contribuição para Brasília. Então, aceitei o convite, conversamos e comecei como secretário de Transporte e Mobilidade. Fiquei 4 anos como secretário, foi uma experiência maravilhosa. A gente conseguiu ampliar de mobilidade, qual foi o seu maior desafio lá? Olha, primeiro foi ampliar a frota para dar atendimento a todas as regiões administrativas. Nós tínhamos algumas limitações de frota e a gente não chegava em todas as cidades. E aí começaram a me apresentar algumas cidades que não tinham ônibus. Foi Água Quente. Eu falei, rapaz, não sei nem onde é que fica Água Quente. E fui lá visitar Água Quente. Como é que não tem uma linha de ônibus aqui? Tem, secretário, mas é o seguinte, a linha de ônibus de Água Quente só vai até Samambaia. De Samambaia tem que pegar um outro ônibus para o plano piloto. Eu falei, mas não tem demanda? Tem demanda. Então coloca um ônibus direto, Porque o cara vai encher o ônibus aqui para ir para Samambaia vai rodar tudo. Com uma semana... já tinham 4 linhas lá para levar o pessoal, porque a demanda era enorme. E assim foi. 26 de setembro, que não tinha linha, que a gente colocou linha na 26 de setembro. A gente começou a colocar linhas diretas do Itapuã, que todo mundo do Itapuã tinha que passar pelo Paranoá. Né? A gente refez todo o sistema de integração de Planaltina, porque o cara tinha que ficar dando volta em Planaltina inteira. Então a gente começou a ampliar a oferta e o atendimento. E aí eu quero registrar uma situação que era o seguinte, quando até o governador Ibanez assumir, a pauta de mobilidade, de reclamações, ela só perdia para a saúde, aqui em Brasília. Era saúde e o segundo, mobilidade. Quando o governador Ibanez assumiu, você assumiu eu falo isso porque eu tive na Câmara Legislativa como deputado distrital, no meu segundo mandato, e no primeiro mandato, eu fui presidente da comissão de fiscalização da Câmara, então a gente ranqueou quais eram os principais problemas que a população tinha levantado. Até o governo Rodrigo Hollenberg, que foi antes do governador Ibanez,
nós tínhamos a saúde como principal problema. Segundo, e muito próximo, tá? Se você fizesse uma pesquisa na época, era muito próximo à questão da mobilidade. Bem, logo depois o governador Ibanez assumiu, tal, eu virei vice-presidente da Câmara, mas eu continuei acompanhando isso. Em 6 meses, eu não sei se você chegou a saber, eu acho que eu nunca te falei isso, vou te falar isso pela primeira vez. Em 6 meses, a pauta mobilidade, que era a segunda, caiu para a 7ª. Ou seja, em 6 meses do seu trabalho lá, e aí é bom que dê esse reconhecimento para que todos possam ver, em 6 meses do seu trabalho, você conseguiu despencar, certo, um problema, o nível de reclamação, que era enorme na área de mobilidade, certo, de 2º para 7º. E em 1 ano, eu cheguei a apresentar esse relatório para o governador, em 1 ano, caiu para 13º, 14º. Ou seja, as pessoas muitas vezes nem lembravam que tinha problema na área de transporte. Ou seja, em menos de 1 ano de intervenções, né, da sua gestão, a área de mobilidade começou a sair de uma pauta que era negativa para ser uma pauta, vamos dizer assim, neutra, e hoje, acompanhando o governo, é uma pauta positiva. E Delmasso, aí você falou assim, esse foi o primeiro problema, linha de ônibus para a população. Isso. Qual era o segundo problema do transporte? Bilhetagem. Por incrível que pareça, todo dia o sistema saía do ar. É verdade. Todo dia o cara queria pagar e não conseguia. Eu falei, governador... Não, tinha problema com o estudante que queria recarregar não, sim, e tal. Toda vez era a mesma coisa. Chegava no período de aula, o estudante chegava lá para poder recarregar o carro. Não tem não como. Dá e não tal. dá, não sei o quê. O sistema travou. E aí, eu pensei o seguinte... Quem é que mexe melhor com cartão? É verdade. Crédito em cartão. Banco. É banco. Falei, governador, a gente precisa passar isso para o BRB, porque não tem ninguém melhor que mexa com crédito em cartão do que banco. Uma instituição que tem fiscalização, que é auditado, tem toda a confiabilidade. É estatal, é nosso. É uma agência de fomento da cidade. E o governador, Walter, perfeito, chamou o Paulo Henrique. Eu falei, o Paulo Henrique adora. Walter, na hora... Eu acho que isso tem tudo para dar certo. Uhum. E a gente fez. No primeiro ano, a gente conseguiu mudar o sistema de bilhetagem para o BRB. Colocou isso dentro do sistema do BRB. Nunca mais caiu o sistema de pagamento. Não, foi assim uma transformação. É verdade. Uma transformação. A integração passou a funcionar perfeito. A gente foi evoluindo para essa questão do sistema de cadastro dos estudantes. Hoje, parou de ser notícia no início do ano do jornal falou o seguinte, olha, fila de gente. O estudante não consegue passar o seu cartão, não. Agora é tranquilo. E foi evoluindo. Hoje nós temos o Vai de Graça, aos domingos. Tá? Todo o sistema de integração. Tirou o dinheiro 100% dos ônibus, né? Cara, isso é fenomenal. Espetacular. Você diminuiu o assalto, despencou o nível de assalto 70%. Despencou, porque você tirou o dinheiro de dentro do ônibus. Olha, foi uma transformação no sistema de transporte. Não, e a sacada, que como você falou aí, né? Que é fantástica, porque é o seguinte, antes a reclamação é, mas se tirar dinheiro de dentro do ônibus, como é que eu vou conseguir pagar a minha passagem? Uai, paga com seu cartão de débito, com seu cartão de... Você não faz isso tudo na sua vida hoje? Pronto. Quem anda com dinheiro na bolsa? É muito difícil hoje, né? Muito difícil. Muito difícil. Você paga ou com um Pix ou com um cartão de crédito, cartão de débito, tal, enfim. Então, essa sacada de fazer essa interligação, né, com as bandeiras de cartões é fenomenal isso aí. E olha, esse sistema está evoluindo muito. Já tem uma discussão grande lá com o secretário Zeno de Mobilidade para começar a espalhar totens na cidade, pontos de recarga que seja em banca de jornal e tudo, que não seja só nas agências do BRB, mobilidade, entendeu? Para poder ampliar esse processo de alimentação. Hoje você alimenta pelo Pix. Isso. Né? Você coloca dinheiro no seu cartão pelo Pix. Uhum. Então, assim, facilitou demais. E a ideia é você deixar o sistema todo automatizado para poder facilitar, né, a sua vida na questão do transporte público. E aí eu me lembro de uma situação que é um problema recorrente aqui em Brasília, que é a questão do pagamento, né? Da frota tal, e que muitas pessoas, eu vou usar aqui um pouco desse tempo, que eu me lembro que você foi chamado na Câmara Legislativa, que teve um crédito lá que era para ser colocado para mobilidade, para pagar as empresas de ônibus, e as pessoas falando, porque esse dinheiro vai para o empresário. Ué, claro que vai para o empresário, ele é contratado, né, para oferecer um serviço,
mas que é uma pauta que muitas vezes, Brasília, a gente fala assim, poxa, Brasília tem gratuidade, assim, assado, principalmente a questão do passe livre estudantil, que ele é para todos, se é de estudante da rede pública, se é estudante da rede privada, se é ensino fundamental, médio, superior, né, para qualquer um que comprove que é estudante, está fazendo um cursinho de línguas, está lá, ele tem o vale. Só que isso custa, né? Só que isso tem um custo enorme e que as pessoas muitas vezes não entendem. Assim, o passe livre é para o estudante, mas quem paga somos nós, né? E eu vou dizer para você o seguinte, é o maior programa de transferência de renda do país, né? Eu não vou dizer do país porque, né, o Distrito Federal é proporcional. Mas assim, é o maior programa de distribuição de renda do Distrito Federal. Porque, imagine, você pode estar em qualquer lugar da cidade. De Planaltina, você vai para Água Quente, que são 2 extremos, você vai pagar R$ 5,50 só. Então, isso para o trabalhador, você pega... Hoje estão discutindo o aumento da tarifa do entorno. Vai passar para R$12. Eu vi. Né? E a gente aqui tem a tarifa congelada desde 2019. Ou seja, só para lembrar que no governo ibanês não houve aumento de tarifa. Não, teve que foi 2019. Foi 2019. 2019 teve uma correção na tarifa. De 5 para 5,50. Exatamente. Foi. De 5 para 5,50, depois disso não teve mais. Por quê? Porque o governador entendeu que é o seguinte, eu preciso fazer essa transferência de renda porque eu não posso penalizar o trabalhador. E teve também essa questão em função da pandemia, porque pandemia, todo mundo perdendo os empregos, ninguém ia trabalhar e tudo. Ele falou assim, eu vou ainda colocar mais essa carga para a população, não. Então, viu que esse programa trouxe muito benefício para o trabalhador, para as pessoas aqui de Brasília. Então, não teve aumento de passagem. E que isso é formidável. E eu costumo dizer o seguinte, todo mundo fala, não, é pagar para o empresário. Não é para o empresário, é para a população, porque esse dinheiro é para a população. Senão ele ia estar pagando uma tarifa de R$12 também. Então, em vez de você estar pagando R$12, você está pagando R$5,50 e o restante o governo paga para você. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. É viável em Brasília você ter o transporte 100% gratuito? Ou seja, para a população não pagar nada e o Estado pagar... Olha, Você acha que economicamente, você que é contador, pronto, você que é contador, né, tem formação em administração financeira, é viável? Olha só, não é a questão do custo, é a questão do compromisso do sistema com o trabalhador, com quem é usuário. Quando você coloca eles 100% gratuito, e a gente viu em outras praças, o crescimento de utilização é exponencial. É verdade. Então, nós tivemos aqui próximo, aqui em Formosa, aumentou a demanda em 300%. Impossível da gente aumentar a oferta em 300%. Nós temos um sistema de transporte hoje que carrega 1.400.000 trabalhadores. Aumentar em 300%? Né, por dia. 1.400.000 acessos. Que a gente divide por 2 que a pessoa vai e volta, são 700.000 pessoas que usam transporte coletivo todos os dias. Imagina se eu triplico isso. Eu vou ter que ter uma frota, não de 3.000, de 9.000, que é a frota hoje de São Paulo, com uma população de 10 milhões de habitantes. Então, o que a gente entende como especialista na questão do transporte é que você pode baixar a tarifa para preços que sejam simbólicos, uma tarifa social, para que você não coloque todo mundo andando do transporte sem necessidade, que é o que a gente vê quando você coloca ele 100% gratuito, você vê muita utilização do transporte sem uma efetiva necessidade de utilização realmente. Né? E aí você consegue trazer esse benefício para a população, vai aumentar bastante a demanda. Aconteceu no domingo, né? Não vai de graça. E não vai de graça. No domingo você vê, mas como é um dia de lazer e que você tinha o transporte bem subutilizado, você teve um aumento considerável. Você tinha capacidade de atendimento. Você tinha capacidade e as pessoas estão usando, né? E com um grande benefício que o pessoal da FEComércio já falou. Aumentou em 30% o nível de utilização. De consumo, né? De consumo. Então, isso é maravilhoso para a cidade. Né? Fomenta, as pessoas têm direito de se divertir no final de semana, levam, né, sua família para ir para o parque da cidade, para o zoológico, que também está com entrada gratuita. O que você me diz é o seguinte, que é viável, mas o problema vai estar na capacidade de atendimento do sistema. Que quando a gente aumenta 3 vezes mais, deixa de ser viável. Deixa de ser viável. Então, é melhor você ter uma tarifa social, preço simbólico, para que você não tenha utilização sem realmente a necessidade, tá?
e você faça o controle disso, né, com uma tarifa social, como é hoje no restaurante comunitário, R$1. Beleza, você vai ter um pouco mais de despesa. Diminuir ele de 5 para 3, vamos dizer, né? Fazer essa... Exato. Então, você consegue fazer essa movimentação. Claro, aí você precisa fazer outros ajustes nas contas do governo. Não dá para você chegar simplesmente e falar assim, não, vou diminuir agora. Tem toda uma matemática que tem que ser feita aí. Não dá para ser feita assim da noite para o dia. E eu vejo que o governador está avançando nisso. Não dando aumento, porque o custo do sistema continua aumentando, porque tem a inflação, tem o aumento de combustível, não sei o quê. Exatamente. E ele tem feito esse trabalho de não dar esse aumento, que já é justamente isso, tá? Trabalhando nessa questão, criando corredores exclusivos de ônibus. Sim. Porque você precisa colocar mais ônibus, mas você precisa dar viabilidade para o cara andar de ônibus. Não é simplesmente botar mais ônibus e o cara vai andar junto com os carros, né? Tem que ficar lá aquele engarrafamento Exatamente. Né? Precisa colocar os corredores para funcionar e tudo. Então, eu acho que o trabalho que o governador está fazendo está correto. Ele está melhorando a infraestrutura para beneficiar o transporte coletivo, não está dando aumento justamente para que as pessoas migrem para o transporte coletivo, está aumentando a frota de forma gradativa. Ele agora anunciou aí 90 ônibus elétricos para rodar no centro da cidade. Né? E eu hoje estou na pasta de obra justamente fazendo isso, colocando em prática esse planejamento que ele colocou para a cidade, que é ampliar os corredores exclusivos de ônibus. Seja ele, né, Hélio Prates, com o corredor oeste, na IPIG, com o Fauzi fazendo agora já parte do BRT. Fauzi é o diretor do DR, tá, gente? Para quem não conhece. Exatamente. O nosso diretor-presidente do DR, fazendo a complementação do BRT Sul. O pessoal que é do interior de São Paulo e do Paraná fala DER. E aí a gente está nessa missão aqui que o governador nos convidou para poder assumir essa parte de obra para colocar esse programa tirando do papel para a realidade. Nós vamos voltar para falar sobre obra, mas eu queria fazer a última pergunta. Você acha que é viável em Brasília instalar um outro modal de transporte que é o monotrilho? Olha só, o monotrilho, ele tem uma tecnologia... Como tem em São Paulo tem monotrilho, né? Ele fez lá, só que é o seguinte, o monotrilho ele exige uma estrutura que é incompatível com o tombamento da cidade. Ah, tá. Então você vai ter que colocar ele suspenso, aquelas estruturas de concreto. Então eu acho isso para dentro do centro da cidade, né? Mas é porque é o seguinte, o sistema de transporte, você precisa chegar onde a população... Tá no destino. Se você para ele no meio do caminho, você vai ter que ter outro tipo de transporte para chegar aqui. E vai ter que ser um transporte de massa, porque o monotrilho é um transporte de massa. Né? São 4 carros, uma capacidade de 300 passageiros, então você vai ter que colocar outro. Então é melhor você fazer um trem, que é o projeto que está ocorrendo agora, está se fazendo um novo projeto de metrô para fazer uma nova linha, ampliar a capacidade do metrô existente, que hoje já tem um estudo que é possível fazer isso, e estava em negociação para a gente licitar essa mudança, muda o sistema de controle, aumenta o número de carros, você diminui de 3,5 o tempo entre um carro e outro, que é o mínimo hoje, para 2 minutos. Com isso você dobra a capacidade do metrô. E aí você consegue trazer mais gente no metrô. E faz a nova linha do metrô para atender. A linha do metrô é a linha da Asa Norte. Ou não? Não, você vai pegar a Esplanada, você vai passar pelo CIA, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 2, Recanto da Zema, Gama e Santa Maria. Exatamente. Tá. Esse investimento, a obra, quanto mais ou menos? Está em estudo preliminar ainda, não dá para poder fazer essa estimativa assim, vou errar muito, então eu prefiro... dizer que a gente está fazendo bilhões, né? Algo de bilhões. Está fazendo estudo, mas eu chutaria aqui em torno de 20 bi. É isso mesmo. Tá. É isso. E aí depois você fez tudo isso na mobilidade, aí te chamaram para você fazer obra. O governador... Eu não menti para você não, tá? Eu achava que ele era engenheiro. Eu achava que ele era engenheiro, que esse tanto de obra que ele fez, essa questão, não só que ele fez, mas lá na mobilidade, a revolução que ele fez, rapaz, esse homem é engenheiro, mas não, é contador. Mas me conta aí, o governador Ibanez te chamou para ser secretário de obra. Me conta essa história aí. Ele me conheceu no Ministério dos Transportes, Porto e Aviação Civil, mexendo com obra. Falou assim, pô, Walter,
eu tenho uma missão para o Luciano no Biotic e eu precisava de alguém com a tua experiência para continuar tocando as obras. A gente tem uma referência aqui da cidade tocando muita obra e eu queria que você viesse para compor a equipe novamente. Eu tinha saído né, da Secretaria de Mobilidade, eu tinha assumido outros projetos, estava mexendo com um trem de carga lá no Paraná, com uma modelagem de uma reformulação de toda a parte de trens lá na região sudeste. Ele falou, volta para Brasília, vamos continuar o trabalho aqui, eu precisava que você assumisse essa parte de obras aqui. Eu falei, governador, beleza, a missão que eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho e estou aí, assumi as obras, como eu falei, as obras de mobilidade, as obras dos corredores exclusivos e uma coisa que é muito legal, Delmas, que são as obras de infraestrutura das cidades. Fale sobre o pôr do sol e o sol nascente. Pois é, o sol nascente, e eu tinha contado isso para você um pouco antes da gente começar esse bate-papo, que não tem coisa mais gratificante do que ver o sorriso das famílias, o choro de emoção das pessoas quando você termina de pavimentar a rua delas, dar dignidade, dar infraestrutura para eles. E, assim, é simplesmente emocionante, eu digo a você, é o que faz a gente ir trabalhar todo dia, é esse retorno da população, te agradecendo por todo o trabalho que você está fazendo, dando dignidade para aquela população. A gente está transformando o Sol Nascente. Há 10 anos, todo mundo chamava aquilo de favela. E foi hoje, considerada, eu acho que a maior favela horizontal. Horizontal. E hoje você vê uma cidade linda. Eu comentei com o governador, até ri de um post que o Carlos, que é o administrador, o Cláudio, que é administrador lá do Sol Nascente, né, brincando, achando que lá era Rio de Janeiro, era o Noroeste, era o Sudoeste, porque a gente fez um trabalho de urbanização na entrada do trecho 3, que está lindo. E eu falei, olha, o Cláudio está montando uma rua de lazer para ser esse final de semana, o outro lá no Sol Nascente, para justamente a população poder sentir esse benefício chegando na cidade diretamente, e está ficando maravilhoso, está ficando lindo, está dando dignidade, vai acabar com os problemas de alagamento, né? Toda a rede de drenagem já está pronta lá no Sol, está faltando muito pouco, então a gente está com 90% da urbanização pronta no Sol Nascente. 90%? Então, todo dia tem 5 ruas sendo pavimentadas lá. Nossa. No Sol Nascente, e é gigantesco o Sol Nascente. Então, a gente está conseguindo avançar muito. A gente agora está no processo de licitação do Pôr do Sol. O Pôr do Sol teve um probleminha ambiental da gente resolver e tudo, mas a gente conseguiu, fez o projeto de urbanização, já estamos licitando o projeto de urbanização do Pôr do Sol também, que vai ser outra transformação que precisa, e foi o que aconteceu com a drenagem de Vicente Pires. A gente está começando também amanhã em Arniqueira, já a parte da drenagem, já estamos com um andamento dos projetos do Morro da Cruz, tá? Já contratamos para que a gente possa fazer toda a drenagem e urbanização do Morro da Cruz, e isso é uma coisa legal. Eu vou te falar, tanto no Sol Nascente, Pôr do Sol e o Morro da Cruz, eu andava muito ali. Nossa, quando chovia no Morro da Cruz, meu amigo, essa disposição do governador em fazer de regularizar todas essas áreas e trazer urbanização para dar dignidade à população, é um programa assim que eu vou dizer o seguinte, eu vi o Roriz dando muita casa e tudo, mas com essa preocupação não só de dar, né, um lar para essas pessoas, de regularizar esse lar, porque a pessoa tem o lar, mas não tem a escritura. Você dá a dignidade, você dá um sentimento de pertencimento quando você dá a escritura da casa e traz a urbanização, assim, não tem igual, e isso é maravilhoso para a nossa cidade, porque a gente viu, quem nasceu em Brasília, né, eu sou desde 73, Sobradinho era só aquele núcleo, foi dado Sobradinho 2, foi criado o setor de mansões, o Dorothy, né? Todos aqueles conjuntos habitacionais, e agora a gente está vendo a regularização disso para poder trazer essa infraestrutura e dar dignidade para essa população. Isso é muito legal, muito bacana. E assim, quais foram os seus maiores desafios, tanto na mobilidade quanto na Secretaria de Obras, quando você assumiu? Bom, principalmente na Secretaria de Obras, eu
primeira semana chamei todas as equipes e falei o seguinte, olha, a gente precisa dar agilidade nisso aqui, né? Todas essas obras têm financiamento, tá? Financiamento ou do Banco do Brasil, ou do BNDES, ou da Caixa. Hoje a gente está também com um outro financiamento internacional. E o seguinte, não falta dinheiro. Por que a gente não dá velocidade nessas obras? Então eu chamei as equipes e falei o seguinte, a gente precisa chamar as empresas e falar assim, meu amigo, contrate gente, aumente as equipes, aumente a produção, porque a gente tem um período curto de obra, principalmente de urbanização, que é o período de estiagem, é o período de abril até outubro. Que a gente não tem chuva, então a gente precisa correr com essas obras. Então, olha, tripliquem, quadripliquem as equipes, contratem mais gente para que a gente dê velocidade. Dinheiro não falta, então, meu amigo, você só recebe se você fizer. Então, faça. E foi isso que a gente fez. Eu diminuí um pouco da burocracia dentro da casa lá, para dividir os fiscais dentro de cada equipe, e aí com isso a gente ganhou velocidade nas obras. Pedi nas obras de infraestrutura que o pessoal colocasse em turnos maiores. EPIG, por exemplo, comece a concretar à noite. Vocês estão seguindo só o problema de dia. Não, meu amigo, contrate mais equipes para poder trabalhar à noite também. Verdade. A gente precisa ganhar velocidade nisso. Eu vi, porque eu passo lá sempre. Precisa entregar essas obras. Não dá, porque obra é bom quando termina. Enquanto está executando, é problema, é desvio, é desgaste, porque você tem poeira, você tem lama, né? Vai fazer drenagem, você faz escavação. Então, a obra traz transtorno. Vai diminuir a faixa, aí vai ter engarrafamento, normal. Então, precisa acelerar para poder entregar o benefício mais rápido para a população. E com isso a gente começa outras, né? Termina logo essa e começa outras. Então, Brasília, graças a Deus, está um canteiro de obras, mas a gente está acelerando para poder entregar o mais rápido possível para a população. É isso, teve aqui comigo Walter Casimiro, hoje secretário de Obras e Infraestrutura, não é isso? Isso. Do governo do Distrito Federal, foi secretário de Transporte e Mobilidade também, foi ministro, foi diretor do DENIT, de Sobradinho, enfim, a história aqui é grande. E Walter, está ali a sua câmera para você falar das suas considerações finais, dar um abraço para quem você quiser, certo? E tá aí, pode falar, a câmera é toda sua. Bom, eu quero só agradecer o bate-papo gostoso para poder contar um pouco da história, falar o que a gente está fazendo no GDF. Eu primeiro quero agradecer ao nosso governador pela oportunidade de estar trabalhando por Brasília. Como eu te falei, muito tempo estive aqui. Sonho, né? Era um sonho. E não prestava serviço para Brasília, prestava serviço para o Brasil inteiro. E para mim foi uma satisfação poder prestar serviço para Brasília. E segundo, mandar um abraço para todo mundo que está recebendo obra do Distrito Federal, que eu acho que a gente está aqui como servidor público para trabalhar para o público. E para eles é que a gente tem que oferecer todo esse nosso trabalho e todas essas obras, porque eu sei, como morador de Brasília, nós somos os maiores beneficiários das obras que a gente produz aqui na cidade. Então, um abraço para toda a população, né? E para os nossos amigos da Câmara Legislativa, que eu gosto de fazer sempre esse lembrete, Delmassa, porque é o seguinte, sem a gente ter o apoio da Câmara Legislativa, a gente não faz nada. Quem coloca o recurso, quem coloca as emendas, quem apoia todo o trabalho do governo é a Câmara Legislativa. Então, todos os nossos deputados distritais que apoiam o governo, que estão ali trabalhando para que a gente consiga realmente concluir esse trabalho. E, por fim, eu quero agradecer a todo o apoio da nossa vice-governadora Celina Leão, que está sendo fundamental para que todas essas obras andem na cidade e que eu vou fazer uma profecia aqui, vai ser a nossa futura governadora no próximo mandato aqui em Brasília. É isso aí. Gente, muito obrigado você que está nos acompanhando aqui no Mais Brasília. Deus abençoe você. Nos siga nas redes sociais que está aqui embaixo, tá certo? Um abraço, Deus abençoe.